Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Paz de Arúxua. Hoje eu tô aqui novamente. Convido você que está aí para você parar o que você está fazendo, apenas não somente entrar por apenas entrar, mas entrar aqui na transmissão ao vivo para que você venha ouvir aquilo, tudo que você precisa saber. Quero te dar boas-vindas, você que acabou de entrar aí, uma pessoa, duas, assim eu vou falando, vou comentando aqui sobre a verdade. Hoje eu quero estar me expressando aqui um pouco sobre a verdade. Verdade que muita gente tem negado. Verdades que as pessoas não têm usufruído ela de uma forma correta, de uma forma exata. Muita gente não tem centrado a sua vida diante da verdade. Não tem buscado, não tem procurado. Muita gente bateu em portas erradas, procurando encontrar a verdade. Bateu em portas que não eram para bater. E lá procuraram, não foi a verdade, sim procuraram o engano. E o engano tem exigido muitas vezes das pessoas e continua ainda exigindo muitas coisas. Procurar saber da verdade não é só apenas fazer suas próprias pesquisas e achar que só aquilo que você pesquisou já é o suficiente para você compreender. Procurar saber da verdade não é somente aquilo que você procura e acha. E aí você para e diz assim, não preciso mais saber, não preciso procurar mais nada sobre a verdade a respeito dela, porque o que eu procurei, já achei, já encontrei, não preciso mais. Aquilo que eu aprendi sobre a verdade já é o suficiente para mim. Já basta o que eu procurei e encontrei. Não. Se a gente sabe 90% da verdade, Yahweh nos deu a liberdade de procurar mais, buscar investir mais ainda. Não é só você ter aquilo que você sabe, aquilo que você pesquisou, aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu com o Espírito. Não é o suficiente apenas. Yahweh nos deu a liberdade de buscar mais, e de ir mais profundo, de bater a porta
buscar mais, cavar mais profundamente, ir no mais profundo. Ele nos deu a liberdade de procurar sempre a verdade e a sabedoria. Pois o homem sábio que conhece a verdade, esse homem, quando ele é sábio, ele é dificilmente enganado por mentiras. Por que as pessoas, ultimamente, à nossa volta, muito têm se enganado por mentiras e até hoje continuam sendo enganadas? Por quê? Não é mesmo? Às vezes, muitas das vezes vem esse pensamento. Por que as pessoas muitas vezes elas estão sendo enganadas pela mentira? Por que elas não estão usufruindo a verdade? Por que será? Pois bem, essas pessoas que ultimamente elas estão sendo enganadas por mentiras, por essas mentiras que estão sendo declaradas, é porque elas não procuraram, não vieram a pesquisar, não vieram buscar, não vieram decidir no seu próprio interno, estudar mais a fundo, ir no mais profundo. E é como eu acabei de dizer, que todo aquele que procura sempre a verdade age sempre com sabedoria e cautela. E esse tal é difícil de ser enganado pela mentira. Tanto existem muita gente que estão sendo enganada pela mentira, porque não vieram a procurar. Se a gente procura a verdade e não procura saber de toda a verdade, esse daí tal vai ser enganado. Mas todo aquele que procura a verdade e busca saber de tudo sobre ela, esse dificilmente será enganado pela mentira. Por exemplo, nós vemos algo diante de nós, sendo apresentado para nós. A gente olha aquilo que está sendo apresentado diante de nós, vê aquilo e só procura saber da metade. Não procura nem saber de tudo. Não procura nem buscar atender, nem entender e compreender o que aquilo que foi apresentado para nós está querendo nos passar. Aí a gente vai, nós vamos, não procura nem completamente a verdade sobre aquilo. A gente vai lá, busca, faz as nossas pesquisas e somente procura a verdade um pouquinho ali, não procura nem saber de tudo, não procura nem entender aquilo, não procura nem ver o que aquilo quer passar para nós, o que aquilo vai servir para nós, o que a gente vai usufruir daquilo que está sendo apresentado para nós. Só procura ali o básico do básico, o basiquinho do basiquinho. Conhece assim só pela metade. Procura assim pela metade, não procura saber de mais coisas, não procura compreender, não procura entender. É que nem aquela
aquela coisa, aquele negócio que não se pode falar aqui, porque senão a live cai. Aquela coisa lá que muita gente confiou, que muita gente depositou sua confiança, que por causa daquilo lá, disso que eu tô falando, do veneno, né? Que tem muita gente com esse negócio aí carregando em seus corpos. Foram exigidos dessas pessoas que viessem a fazer tal coisa, que escolhessem aquilo, que depositassem a sua confiança naquilo. E as pessoas assim então foram, sem procurar saber sobre nada, sem procurar saber o pior que podia acontecer se injetasse aquilo ali dentro de seu corpo. Não procuraram compreender, não procuraram pesquisar, não procuraram encontrar o que era, quantos anos foi feito, de que forma foi feita, de que jeito foi feito. Aí veio a verdade e se revelou, se mostrou diante da humanidade, como até hoje ainda continua a verdade se revelando diante de todos, né? Diante de todos os olhos, diante de todos e de todo mundo. Essas pessoas procurarem saber o que a verdade estava passando ali, o que Iarro, através do seu espírito, estava tentando passar para as pessoas. Mas as pessoas não quiseram dar ouvidos. Pelo contrário, tamparam os seus ouvidos, não ouviram, não quiseram ouvir, crucificaram a verdade, como até hoje ainda continuam a crucificando. E não procuraram saber de praticamente nada. Aceitaram, se tornaram pessoas submissas, desejaram aquilo. E se falar contra, censurado, é deletado, é excluído, é apagado. Não adianta. Adiantou alguma coisa as pessoas não procurarem saber da verdade, ficarem neutras ali no seu canto, com medo de se pronunciarem, com medo de falarem tudo, porque na verdade as pessoas, elas têm medo de falarem aquilo que vem a elas. Tudo aquilo que vê, a humanidade tem medo, tem receio, tem temor. É engraçado que os seres humanos têm medo, os homens têm medo. Quando eu falar homens, a mulher também está envolvida, tá? Todos nós somos seres humanos, somos homens, somos criaturas do soberano Criador, do soberano Supremo, do grande Eu Sou. Depois de toda essa mentira sendo espalhada, toda a verdade se transformou em quê? Em dúvidas. Infelizmente, a mentira se espalhou pelos 4 cantos do mundo. O mundo ouviu muitas mentiras e até hoje continua ouvindo muitas mentiras. E a verdade sempre
Muitas vezes, até nós que é desperto, a gente fica assim com um certo receio. Será que aquilo é real? Será que aquilo é verdadeiro? Será que aquilo que fulano está falando é verdadeiro? Será que aquilo que fulano está dizendo é verdadeiro? Será que aquilo que aconteceu com fulano foi verdade? Será que o fulano morreu de verdade? Ou é só mais um boato? Ou só é mais uma outra conversa fiada? Né? Muitas vezes até um desperto pensa dessa forma. Sabe por que a gente pensa dessa forma? Porque muitas mentiras foi espalhada, está se espalhando. Milhões e milhões de mentiras. O sistema tem exigido das pessoas acreditar somente naquilo que eles querem. Isso tudo que o mundo está passando, isso tudo é bíblico. Não é Yahweh que está fazendo isso tudo. Não é o Senhor Yahushua que está fazendo tudo isso acontecer na face da terra, não. Yahweh está permitindo tudo isso acontecer. Por que Yahweh está permitindo isso tudo acontecer? Por que será? Por que será que Yahweh está permitindo os demônios oprimir os povos, escravizar a humanidade? Por que Yahweh está permitindo os homens serem escravos do seu próprio pecado, do seu próprio egoísmo, da sua própria arrogância? Por que será? Por que será? Por que será que Yahweh está permitindo todo esse mal sobre a face da terra? Por que Yahweh está permitindo os demônios implantarem suas leis, tirar todos os direitos dos homens? Por que será? Por que será que tudo isso diante dos nossos olhos está acontecendo? Por que a agenda está sendo assim acelerada? Por que Yahweh está permitindo os demônios acelerarem com seus planos macabros? Por quê? Por causa da idolatria, da arrogância, do orgulho, da soberba, da ignorância, da estupidez, do coração duro, da cegueira espiritual, não é nem a cegueira física, é a cegueira espiritual. O temor está sobre a terra, está sobre os homens. O medo está sobre os homens, sobre o mundo. O pânico também está sobre o mundo, está sobre os homens. Tudo que não presta está sobre os homens, sobre a humanidade. Quem despertou, despertou. Quem não despertou, já não se desperta mais. Porque pelo jeito que a gente vai vendo aí as coisas, as pessoas não querem mais despertar, não. Querem ficar escravas. Querem se tornarem submissas aos homens. Se a gente na terra está acontecendo, e se a gente for buscar somente a metade da verdade,
é pior do que nada. Yahweh nos deu a liberdade, o livre-arbítrio de procurarmos, de fazermos as nossas pesquisas, buscarmos ver, observar e entender também. Não procurar assim ser contra qualquer coisa e nem tampouco a favor de muitas coisas. Yahweh, ele tem compromisso, não é com os orgulhosos, nem com os soberbos, arrogantes. Ele não tem compromisso com essa gente. Yahweh não tem compromisso com os ignorantes, com os idólatras, com quem é idólatra, com quem é orgulhoso, com quem é soberbo, com quem é arrogante, com quem é ganancioso, com quem é mentiroso, com quem só conhece a metade das coisas. Não tem compromisso com essa gente assim não. Com idólatra. Por que entra ano e sai ano e as pessoas ainda não caem a ficha de que tudo aquilo que elas creem não é para o bem delas? Por que será que ainda não caiu a ficha verdadeira na cabeça dessa gente? Porque estão cega. Porque acham que aquilo que elas estão lutando, pelaquilo que elas estão lutando, pelaquilo que elas estão indo contra, é para o bem delas, sendo que pelo contrário, não é para o bem delas. Pelo contrário, é para o mal. Eu quero dizer para você, meu querido, querida, que está ouvindo, que não há fatos, não existe fatos eternos, não existe fatos eternos, que você fique bem ciente disso. Se você disser assim, existe fatos eternos, eu digo para você que não existe fatos eternos. Não existe fatos eternos e também não há verdades absolutas. Por isso eu digo a você, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não tem fatos eternos e também não existe verdades absolutas. É verdade ou não é? É verdade ou não é? É aquilo ou não é aquilo? Fique bem claro isso aqui. Nós devemos exigir do direito que é nosso. Todo aquele que procura a verdade e procura saber tudo sobre ela, esse não é enganado facilmente. Esse tal dificilmente é enganado por mentiras. Mas, preste bem atenção aqui. Infelizmente, todo aquele que procura saber a respeito da verdade, mas só procura saber da verdade somente pela metade, fica somente naquela metade, não procura ir mais adiante, não procura ir mais profundamente, não procura mais ir no profundo. Sinto muito, infelizmente, a triste realidade é que este tal, vai ser facilmente uma isca bem fácil
pela mentira. É enganado facilmente. Fica com dúvidas, duvida de tudo e de todos. Por que será assim? Porque este só conhece a verdade pela metade. Tem muitos aí que se dizem serem despertos e não são. Conhece a verdade, mas não é toda ela. E se conhece somente a metade, somente a metade da verdade. Entendeu? Esse daí vive com dúvidas. Esse daí não é desperto. Porque um desperto de verdade, ele conhece a verdade, mas não é só a metade dela. Conhece ela por inteiro. Sabe a respeito sobre ela. Reconhece quando erra. Se arrepende quando pratica o erro. Enxerga o que é certo e o que é errado. Sabe o que é correto e o que não é correto. Procura saber de tudo e de todas as coisas. Não vive na metade, não vive no meio do caminho. Não se submete ao engano, não se torna uma criatura submissa à mentira. Esse é o verdadeiro desperto. Esse é todo aquele que tem a consciência despertada. Este que eu estou falando é aquele que saiu da Matrix, da prisão, da caixa. Enquanto tem muitos aí que seguem os despertos, dizem serem despertos sobre a verdade, falam sobre a verdade, mas se curvaram diante dela, beijaram os pés do engano, se venderam à mentira, se corromperam. Sinto muito em dizer, mas esse tal não é um desperto. Esse daí que se corrompeu com as coisas desse mundo, que beijou os pés do sistema, que se curvou diante de Baal, que ama Baal acima de todas as coisas, que clama a Baal, que adora Baal, que louva Baal, que exalta Baal acima de tudo e de todos. Esse daí sinto muito em dizer, mas esse não é desperto. Esse daí é mais um infiltrado no meio dos despertos. Essa é a verdade. Por isso, eu quero estar compartilhando aqui isso. Yarro, ele diz assim, tome muito cuidado com os infiltrados em nosso meio. Porque tem muitos infiltrados no nosso meio, se passando por despertos, se passando por luz, se passando por trigo, mas que na verdade não é luz coisa nenhuma. E não é trigo. É só mais um joio. É só mais um que está na caixa aprisionado. Ultimamente, está muito, muito difícil despertar as pessoas. Despertar a mente das pessoas. Porque a cabeça das pessoas, o cérebro das pessoas, já não funcionam mais de forma correta. Essa é a verdade. O cérebro das pessoas não está funcionando mais de forma correta. O corpo das pessoas está sendo manipulado já faz muito tempo. A fala das pessoas está sendo manipulada. O agir, as ações das pessoas estão sendo manipuladas.
pensamento das pessoas estão sendo manipulados. Tudo está sendo manipulado. Infelizmente, muita gente não compreendeu isso. Louvado seja Yahweh por essa palavra. Mesmo que tenha somente uma pessoa na live, 2 pessoas na live, 5 pessoas na live, eu vou falar. Vou continuar. Porque eu tenho o direito, eu tenho o direito. Eu tenho o direito de falar a respeito da minha verdade. Eu tenho o direito de falar aquilo que eu sei, de se expressar todo o meu conhecimento que eu sei, porque tudo isso que eu sei não faz parte de mim, faz parte de Yahweh. É Ele o dono da mensagem, não sou eu dona de nada. Eu somente sou apenas um vaso nas mãos do oleiro, que é Yahushua, o meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu sou apenas um barro, um vaso, que procura a verdade, que procura pesquisar, que procura encontrar. Sou apenas um vaso que fala aquilo que Yahushua deseja que seja falado. Nesses últimos dias, as pessoas têm condenado umas às outras, sem saber a verdade dos fatos, sem saber a verdade de quem é aquela pessoa, de onde é que ela está falando toda aquela verdade, toda aquela realidade. Ultimamente as pessoas elas estão condenando umas às outras sem saber a verdade dos fatos. São tão pecadoras quanto a mentira que elas estão propagando. Tipo, esses líderes religiosos, eles são tão pecadores, mas tão pecadores quanto a mentira que eles estão pregando. Porque esses líderes religiosos, eles não ensinam nada, pelo contrário, eles pregam o engano. Pregar a mentira não é a mesma coisa do que ministrar a verdade. A verdade a gente ministra, a gente ensina, a gente anuncia. A mentira não. A mentira é pregada. Ela é feita, a mentira é feita, ela é feita para pregar. Enquanto a verdade ela é feita para ser ensinada, para ser ministrada, para ser anunciada. Olha essas palavras lindas, porque a gente anuncia a verdade, a gente não prega ela. A gente ensina a verdade. A gente não faz coisas que um religioso, um líder religioso faz. Todo aquele que está fora da religião não faz aquilo que o líder religioso faz. Não tem as atitudes como de um religioso, essa é a verdade. Não julga as pessoas, não condena as pessoas. Tem Yahushua acima de tudo, tem Yahushua na sua vida. Aquele que tem Yahushua e que é dele verdadeiramente, esse daí não vive em religião. Não é um religioso. Quem tem Yahushua conhece a verdade, conhece a respeito do caminho, conhece de onde vem, de onde é e para onde vai.
Eu sempre tenho dito aqui que a verdade ela não é encontrada do lado de fora, do nosso lado externo, do nosso externo, em nosso interior, em nosso externo, perdão. A verdade ela não é encontrada no externo, ela é encontrada no interno, porque ela está dentro da gente, ela não está fora da gente. O que está fora da gente é o quê? É a mentira. A mentira, se você procurar a mentira, você vai encontrar do lado de fora. Mas se você encontrar, você procurar a verdade do lado de fora, você não vai achar. Porque a verdade ela não habita do lado de fora da gente. Ela está dentro de nós. Ela está dentro da gente. A verdade está conosco. A gente carrega a verdade. O mentiroso carrega a verdade. O mentiroso, até o mentiroso, mesmo ele não querendo saber que ele tem a verdade dentro dele, ele carrega isso aí. Não diga você que um mentiroso não carrega a verdade, porque ele carrega a verdade sim, mesmo ele não querendo saber que ele carrega a verdade. Só que o mentiroso ele não quer nada com a verdade. Pelo contrário, ele nega ela. Ele larga a mão dela, não quer saber. Ele não procura a verdade para ele. Ele sabe, o mentiroso ele sabe que ele carrega a verdade dentro dele. Só que ele não quer saber se ele carrega a verdade dentro dele. Ele não quer saber porque ele está confortável nas suas mentiras, vivendo dos seus enganos. É assim mesmo que está caminhando a humanidade. A humanidade ela está totalmente confortável nas suas mentiras. Tá vindo aí o futilixo aí, esse negócio, esse nome aí. O negócio aí, essa coisa aí. Isso é somente tudo um pão e circo. Tudo isso é pão e circo. As pessoas estão ligadas nisso aí. Mas não querem saber de outra coisa. A não ser o futilixo. A não ser o futebol. Essa nojeira. E muitas outras nojeiras. Nosso dever, meus queridos. Nossa missão aqui nessa terra, que a Ruxa nos concedeu e confiou a nós, é levar as boas novas, é anunciar ela. Não importa quem é que quer ouvir, quem não quer escutar, quem vai aceitar, quem não vai aceitar, quem vai nos criticar, quem irá nos julgar, não importa, não interessa. O importante é aquilo que o nosso Salvador pensa de nós. Porque a gente está aqui não é para agradar homens, e sim para agradar o nosso Senhor. Essa é a pura verdade. Essa é a verdade de tudo. Nosso dever é sempre procurar a verdade, anunciar ela, ensiná-la. Essa é a missão que nos foi dada, que nos foi confiada. É procurar sempre a verdade, a generosidade, a alegria, a humildade.
a compaixão, é viver tudo isso que eu falei junto, viver com alegria, viver com humildade, porque isso tudo que eu estou falando agrada Yahweh. Yahweh se sente alegre. Nosso Supremo Criador se sente alegre quando a gente se torna dependente dele. Eu e você somos todos dependentes do Senhor. E por isso eu venho dizer aqui que convenha a nós sempre procurar a verdade, sendo-nos sempre generosos, alegres, humildes, compassivos, pois estas tais coisas, se não procuradas, essas tais coisas se tornarão devidamente separadas. Yahweh não quer isso. Olha esse texto aqui. Procure sempre a verdade, ser verdadeiro. Procure a generosidade, sendo sempre generoso. Procure ser alegre, tendo a alegria. Tendo a humildade, sendo sempre humilde. Compassivo. Pois a todas essas coisas, se não forem estas coisas procuradas, e devidamente estas coisas separadas, permanecerão para sempre elas misturadas e escondidas com o quê? Com a mentira, com o egoísmo, com o desgosto, a superioridade e a crueldade. Viu só? Isso é um texto, é um resumo, é uma frase verdadeira. Depende de nós. Não procurem, meus amados, não procurem. A verdade é fora de você. Procure ela dentro de você. Porque é no teu interior, é no interior do homem que ela habita. É no interior da gente que ela se encontra. Por mais que você procure a verdade no meio das massas que está ao nosso redor, nós não iremos encontrar. Porque a verdade não está nas massas. Entendeu? A verdade não se encontra nas massas. Não se encontra, de jeito nenhum. Olha só, João capítulo 14, versículo 6, olha só. Deixa eu abrir. João capítulo 14, eu acho que é. Nem lembro mais, deixa eu ver aqui. João capítulo 14, é esse mesmo. Vou procurar aqui na minha Bíblia. Aqui. João, né?
Olha só. João capítulo 14. É esse mesmo, queridos, é esse mesmo. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Yahushua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Yahushua é o caminho, é a verdade e o caminho. Vamos ler novamente aqui. João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Yahushua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí vem o texto aqui. Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Confúcio disse: eu não sou o caminho. Buda disse: procure a verdade. E Yahushua, o nosso único pastor e salvador, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo com isso? A religião vai nos levar até Yahushua. A mentira vai nos levar até Yahushua. Buda vai nos levar até Yahushua. As divindades irá nos levar diante de Yahushua. O líder religioso irá nos levar diante de Yahushua. Não vai. Pelo contrário, essas coisas tais irão exigir de um ser humano que decide seguir estas tais coisas que eu falei aqui, porque vão dizer que se você não a segui-las, você vai para o inferno. Primeiro que o inferno é um ser. O inferno é o próprio Sheol. Na verdade, o nome inferno não existe. Na verdade, o nome dado ao Sheol é esse inferno. Só que, na verdade, o inferno é o Sheol. É o lugar em que toda alma que não tem a sua consciência desperta irá para lá. Todo aquele que pratica o erro, todo aquele que pratica o engano, pratica qualquer coisa que não proceda de Yahushua, é para lá que essa pessoa vai. O próprio versículo bíblico está em Apocalipse. Vamos ver aqui em que capítulo do livro de Apocalipse se encontra isso. Bora ver aqui porque senão a pessoa vai dizer que eu estou falando heresia aqui.
Olha só, achei. Apocalipse capítulo 22, versículo 7 ao 21. Eu vou ler aqui o que o nosso único Salvador e Pastor das nossas almas, Yahushua, está falando aqui. Ó. Yahushua breve virá. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Yahu. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Yahushua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Aleluia. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Yahu fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Yahu tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho, e que assim seja. Ora vem, Senhor. A graça de nosso amado Senhor seja com todos vós, e que assim seja. Isso aqui que está escrito aqui é palavra mentirosa? É mentira? Isso que o Messias, o nosso Salvador, falou? Não é. Não é. Pode ver que quando ele falou isso, quando ele disse isso aqui, quando ele escreveu, quando ele usou João para relatar todas essas coisas aqui,
quando ele usou o seu profeta João para relatar tudo isso, é porque quando ele quis fazer isso aqui, quando ele fez isso aqui, é para mostrar para as pessoas, para a humanidade, que ele breve iria voltar. E ainda tem gente que diz assim: ah, mas não é esse Yahushua que vai virar, não é ele. É Jesus que vai vir. E eu digo a você que Jesus não virá, porque este Jesus não existe. Aquele que existe, que eu me saiba, é Yahushua. Talvez você esteja falando bem assim aí agora: ah, mas esse Yahushua, isso aí não é o Salvador, esse daí não é o Senhor dos Exércitos, esse daí não foi aquele que morreu para trazer a salvação para a humanidade. Não foi esse Yahushua que morreu, não foi esse aí que... Não é esse aí que foi entregue para ser crucificado para salvar ninguém. Você é que pensa. Na verdade, não foi Jesus Cristo que morreu para salvar os homens, para salvar o mundo. Não foi esse Jesus. Foi Yahushua que morreu no madeiro para salvar a sua igreja, para trazer vida em abundância, para reavivar a sua igreja. Não foi Jesus Cristo que veio. O ladrão, a palavra de Yahushua diz que o ladrão veio. O ladrão veio, atraiu as ovelhas. Está lá em João capítulo 10, versículo 11 e 12. Eu vou até abrir aqui. João capítulo 10, vamos abrir aqui. João capítulo 10. Aqui, João capítulo 10, versículo 11 e 12. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Olha lá. No qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. O ladrão, ele veio, atraiu as ovelhas para si, atraiu as ovelhas de Yahushua para ele mesmo, usando todas as suas táticas enganosas. E quando ele então usou todas essas táticas enganosas, então as ovelhas creram e fizeram, e agora foram dispensadas e hoje estão aí, perdidas, sem rumo, sem direção, sem forças para continuar, porque se deixaram levar pelos falsos discursos do ladrão. O que você vê com isso aqui? Isso aqui foi o Espírito de Yahu que me revelou isso aqui. E quando ele me traz algo à minha alma, ao meu espírito, eu pego a caneta e escrevo aqui na minha própria Bíblia. O que você vê com isso aqui? Em João capítulo 10, versículo 11 e 12, quando ele diz, eu vou ler aqui de novo isso aqui.
O ladrão veio, atraiu as ovelhas para si usando suas táticas enganosas. E aí então as ovelhas creram, fizeram e agora foram dispensadas e hoje estão aí, perdidas, sem rumo, sem direção, sem forças para continuar, porque se deixaram elas serem levadas pelos falsos discursos do ladrão. Os nossos dias atuais. Os nossos dias atuais. O ladrão se discursa o tempo todo. E as pessoas estão dando mais ouvidos aos discursos do ladrão do que aos discursos daqueles que Yahweh está usando para falar. Essa é a verdade dos nossos dias atuais, de como é que estão as pessoas. Por isso as pessoas estão aí, do jeito que estão, vivendo perdidas, sem rumo nenhum, sem nenhuma direção. Estão recebendo doutrinas de homens, pensando que estão recebendo a doutrina de Yahweh, doutrinas vindas do Espírito. Estão vivendo as coisas mundanas, pensando elas que estão vivendo as coisas do Espírito. Estão vivendo na carne, prestando atenção nas pessoas que estão falando, discursando, e quando ouvem todos os discursos ladrotivos do ladrão, se sentem totalmente elas relacionadas a todos esses discursos. Essa é a verdade. A humanidade praticamente em todo momento tem se relacionado com muita frequência com os discursos do ladrão, mas não tem buscado se relacionar com os discursos da luz. Porque tudo aquilo que vem da luz, para quem ouve e dá atenção e acredita nos discursos do ladrão, os discursos da luz não é discurso certo. É um discurso errado e que não vai fazer bem. Por isso que estão aí, sem direção, sem rumo, em pânico estão vivendo, em desespero, preocupadas. Estão aí prisionadas, sendo escravizadas, escravas do pecado, escrava do sistema, dependentes do sistema. Se não fizer aquilo, não vai fazer isso. Se não viver assim, não vai poder viver no meio das pessoas. Se não tiver a marca no sangue, não vai fazer completamente nada se não tiver a marca no seu sangue. Isso tudo é bíblico que a gente está vivendo, meus amados. Tudo é bíblico. Tudo são sinais da volta de Arruxa, que breve lhe virá. Por que eles fazem de 4 em 4 anos? Entra um rei e sai outro rei. Por que será? Não sabe? Eles estão de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos eles renovam as suas alianças com o CEO, sabe, né? E o que é CEO? O que é? Já fez a pesquisa sobre isso? O que é Sioni? Não sabe? O que é o CEO? Não posso nem falar, não pode nem falar esse nome aí. Com muito cuidado.
Não pode mesmo, não. O que é o CEO? É uma ideia que propõe o estabelecimento de uma nação na terra de Israel. Entendeu? É isso aí. O que é CEO? O que é isso? Tá aqui, ó. Algo ou alguém. O que é sionismo? Algo ou alguém que é simpatizante ou partidário do CEO, movimento de criação do Estado de Israel, Palestina. Disse de algo ou alguém que integra ou simpatiza com as ideias do CEO que se o quê? Deixa eu ver aqui. Alento, queridos, aqui. Tem muito crente aí. Tem muito crente simpatizante disso aí. Tem muito desperto que se diz ser desperto, simpatizante disso aí. Esses partidários, tem muito crente partidário, simpatizante desse negócio aí. Achando que é uma coisa boa. Acabar, não é nada bom. Faça as pesquisas que você vai perceber, você vai saber o que é isso aí, o que eu estou falando. Procure saber da verdade. Procure procurá-la. Bata a porta. A verdade, ela está prontamente para atender você, ao seu pedido. Só ficar aqui no nosso bem bom, no nosso conforto, não vai adiantar nada. Porque a gente tem que partir para cima e procurar ir atrás. Porque ela não vem assim, pá, na hora assim, empurrando pra gente, não. Ninguém vai trazer a verdade para nós. É a gente que tem que ir atrás dela. Que você nunca se esqueça disso. Que eu vou falar aqui. Ninguém vai te trazer a verdade se não for você ir atrás dela. Vou repetir essa coisa aqui 3 vezes para entrar na sua glândula pineal e não sair mais de dentro da sua mente. Não pense que a verdade ela vem até você. É você que tem que ir atrás dela. Ninguém vai te trazer a verdade. É você que tem que ir ao encontro dela. Ninguém vai te doar a verdade. É você que tem que buscar ela. Você que tem que ir atrás, correr atrás. Ninguém vai trazer ela e vai te apresentar ela até você, não. Se você mesmo quer saber sobre a verdade, corra atrás. Não fique parado, pensando que alguma coisa ou alguém vai trazer ela até você. Eu agradeço aqui a você pela oportunidade. Muita gratidão. Gratidão e paz. Namastê a todos nós.
que sejamos a resistência em um mundo que não é do bem. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a todos os seres de luz. Gratidão ao Pai Arro e ao Salvador Yahushua. Que a paz de Yahushua esteja com todos nós, hoje e sempre. E que assim seja. E assim é.